aqui nos grupos de WhatsApp o povo fala, vou chamar o Barbudinho. Dr. Douglas Chiguri, brincadeira à parte, promotor de justiça, seja bem-vindo mais uma vez na Rede Lance de Comunicação. Nós estamos em 10 emissoras no YouTube e no Facebook. Formosa amanheceu com mais uma operação na manhã de hoje. Bom dia, Fábio. Bom dia, Divino, professor Maurício, ouvintes da Lance. Satisfação estar falando com todos vocês aí também. Realmente, hoje, talvez seja a última operação desse ano, talvez, né? Culminando aí com uma investigação que já vem sendo feita há algum tempo, mais ou menos contemporânea da investigação que resultou na última operação da Forlog. Até a matéria é muito semelhante, que é o esquema do desvio de recurso público, fraude à licitação, locação de veículo. Essa operação, a investigação já tinha reunido bastante material, bastante elementos de informação, mas nós entendemos, como sempre, que era necessário a realização da busca para complementar esse material que nós já tínhamos, que o Ministério Público já detinha. Então, foi autorizado pelo juiz, estava pendente de cumprimento, esses mandados de busca e apreensão e de prisão, e hoje, com o apoio da Polícia Civil, nós, então, cumprimos esses mandados. Na verdade, os mandados de busca e apreensão foram todos cumpridos com êxito, diferente dos mandados de prisão, porque os investigados, as pessoas que tinham os mandados de prisão preventiva decretados contra eles, que era o Itamar e o Milton, eles não foram localizados, eles não foram encontrados para cumprimento desses mandados de prisão. E hoje, até por isso, eles estão na condição de foragidos, né? A polícia está no encalço para ainda tentar dar cumprimento a esses mandados de prisão e, inclusive, se a população tiver conhecimento do paradeiro, onde eles se encontram escondidos, pode fazer contato com a Polícia Civil ou com a Polícia Militar para que seja dado cumprimento a esses mandados. Pois bem, promotor, nós estamos aqui com o vereador Divininho Ramos, que quer fazer pergunta para o senhor ao vivo. Bom dia, doutor Douglas, um prazer falar com o senhor novamente. A gente vê, foi muitos nomes de empresários, né, nessa operação de hoje. No entanto, nós não vimos nome de agentes públicos, né? O senhor acredita que tem agentes públicos também envolvidos nesse escândalo aí, doutor Douglas? Com certeza. Com certeza tem agente público, pode ter certeza que tem. Mas nem sempre esse é o momento, né? Os momentos das investigações, das operações, eles são de acordo com a oportunidade e a conveniência da investigação. Às vezes, naquele momento, não é oportuno o cumprimento com relação a A, B ou C, né? Sendo A, B ou C, talvez servidores ou não, porque haverá outros desdobramentos, né? Às vezes tem alguma diligência aí que está pendente ainda e não é interessante que essa pessoa seja presa no momento, entendeu? Doutor Douglas... Mas pode ter certeza que no momento certo eles vão ser responsabilizados também. Pois é, doutor Douglas, da última vez que o senhor veio aqui, eu estou apanhando igual tábua de carne. Porque o senhor traz essas informações e a gente do jornalismo consegue fazer a leitura. Por exemplo, o senhor acaba de dizer aqui, certo? Para nós, pode ser a última operação desse ano. Por que quando o promotor fala isso? Para o ouvinte entender. Porque a partir de hoje o fórum entra de recesso. Mas se ele tiver com os mandatos na mão e achar oportuno, ele o fará, certo? Daí o promotor ao vivo com a gente. Quando o senhor fala que tem agentes políticos no meio, certo? E que o fará, aí a gente também reverbera a informação, que é traga de forma oficial pelo promotor. Aí a gente fica igual tábua de carne, apanhando nas redes sociais, dizendo que estamos criando sensacionalismo. Aí depois, o barbudinho mais famoso do Brasil, de Formosa, chega, aí pronto, aí todo mundo arrega, todo mundo fica calado. Mas o promotor de justiça traz essa informação agora ao vivo com exclusividade Lance. Primeiro, que ele está e pode ser a última. Pode ser ou não pode ser nesse ano de 2022. E também que tem agentes políticos envolvidos.
Quando o senhor trouxe a primeira fase, o primeiro desdobramento, o senhor falou que teríamos o segundo, teríamos outro desdobramento. Aí a gente pergunta aqui agora, com essa gama de informações que o senhor tem hoje, certo? Tem ainda mais elementos a serem descobertos ou que o senhor já tem, já dá para encerrar a segunda fase, a terceira fase, a quarta fase, se é que vai ter? Na verdade, esse é um processo que não tem fim. É algo que vai se repetindo ad infinito, até que o ser humano passe por uma reformulação moral, educacional, até mesmo espiritual, e decida que o recurso público é sagrado, que o recurso público ele tem que ser aplicado para a sua finalidade legítima, que é a saúde pública, que é a educação. Agora, enquanto os desvios continuarem ocorrendo, e lamentavelmente o que você pode observar aí que mesmo com inúmeras operações, investigações, prisões, buscas, ações penais, os desvios continuam e continuam nesse momento está tendo desvio de recursos públicos, obviamente que está. As investigações apontam nesse sentido. Enquanto isso estiver acontecendo, e pelo menos enquanto eu estiver aqui trabalhando à frente dessas investigações de associação criminosa, crime organizado, desvios gravíssimos de recursos públicos, enquanto isso estiver acontecendo e eu estiver à frente dessas investigações, você pode ter certeza, não vai ser nenhuma surpresa, né, que as operações, as investigações vão continuar ocorrendo. Para você ter uma ideia, e não é nem o sensacionalismo da sua parte, não, nem da rádio em dizer isso. Não é nem que você tem contato com a mãe de Ná ou possui uma bola de cristal e está prevendo o futuro, nada disso. Mas qualquer pessoa de Formosa, que tem um conhecimento mínimo de como funciona essa estrutura criminosa, e principalmente as pessoas que estão envolvidas na prática dos delitos, elas sabem que pelo caminhar da carruagem, mais dia, menos dia, nós vamos bater na porta da casa delas. Vai ter um mandado de prisão, vai ter um mandado de busca. Elas já estão esperando isso. Alguns, inclusive, professor Divino, vereador Divino Ramos, algumas delas, inclusive, nem em casa estão dormindo. Algumas certamente vão passar o Natal e o Ano Novo fora de casa. Olha que condição, que situação que o sujeito se coloca e coloca a sua própria família no momento em que ele faz essa opção pelo crime, em desviar recursos públicos, em cometer delitos graves. Olha que condição que ela se coloca. Nem em casa mesmo elas dormem mais, porque sabe que o Ministério Público, pela manhã, logo de manhã cedo, está na frente da sua casa, pode estar na frente da sua casa, né, para cumprir um mandado de busca ou de prisão. Esse modus aí, essas pessoas também, elas vão, daqui para diante, vão começar a se tornar mais aflitivos, porque nós já não vamos mais só na manhã, né? Nós vamos começar a cumprir busca à tarde, começar a cumprir busca domingo, feriado, né? Tarde de Natal. À noite não pode, porque a legislação proíbe. A Constituição proíbe. Mas durante o dia todo pode. E aí o que elas vão fazer? Vão continuar, vão estar fugindo cada dia num esconderijo diferente, né? Então, é uma demonstração de que o crime realmente, nesse aspecto, ele não compensa. É muito melhor você dormir tranquilo na sua casa, na sua cama, com sua família, acordar cedo do outro dia, tranquilo, despreocupado, né, seguindo o caminho do bem, da justiça, da honestidade, do que você fazer essa opção pelo crime. Talvez em outro lugar seja ainda vantajoso. Talvez ele resolva ir praticar esses crimes em outro município, em outro estado, até em outro país. Mas aqui em Formosa, pode ter certeza, isso não é bravata nenhuma, mas o Ministério Público e a Polícia Civil, nós estamos muito atentos, a população está muito atenta. Pode ter certeza, Fábio, que 70%, ontem mesmo eu ouvia um vereador falar que não tem consciência ainda de onde veio a informação que levou à operação e à prisão dele. Ele pode ter certeza
que o Ministério Público hoje, aqui de Formosa, nós contamos com alguns colaboradores, mais ou menos uns 120 mil, que é a população de Formosa. A população de Formosa, que é sua imensa maioria de pessoas honestas, ordeiras, trabalhadoras, está levando informação diuturnamente para o Ministério Público. Eu tenho mantido contato com diversas pessoas que têm fornecido informações relevantíssimas que auxiliam e muito nas nossas apurações, nas nossas investigações, e o resultado está aí, nessas operações, nas condenações que já vieram, e em outras que virão também. Então, não é sensacionalismo da sua parte, não, viu? Pois bem, 8h50, Maurício Figueiredo, promotor de justiça Douglas Segure, mais uma operação desencadeada na manhã de hoje com a Polícia Civil. Quero destacar o trabalho da Polícia Civil, capitaneadas pelo delegado Zé Antônio, competentíssimo, e todos os delegados que acompanharam a manhã de hoje. Doutor Douglas, a gente falava até ainda há pouco aqui a questão que a gente já conversou algumas vezes em público aqui, outras fora do ar, a respeito da questão cultural que o senhor começou a falar, né, dessa questão que, às vezes, o limite, né, do legal e do ilegal, a pessoa acaba perdendo esse limite, né, e isso aí, como o senhor falou, a gente ainda vai levar algum tempo. A gente precisa que a gente mude um pouco, principalmente a cultura, e que isso principalmente venha arregado na nossa criançada, né? Nas crianças, desde pequenininho, eles saibam aquilo que é legal, porque se eu não passo no sinal fechado é porque minha filha está no banco de trás e sabe que o sinal vermelho é proibido, e ela que vai começar a me policiar. O senhor continua achando que tem que ser isso, né? A gente precisa ter essa mudança cultural para que a gente possa vir a ter um fim nessas operações. Com certeza, professor. O título do senhor já diz tudo. Eu tenho certeza que o senhor sente a maior honra ser chamado de professor Maurício. Ninguém aí te chama de Maurício, não, é professor Maurício. Porque o professor deveria ser no nosso país a figura de proa, o principal agente, porque é o verdadeiro agente de transformação, é o professor. Nós só vamos ter uma sociedade melhor, e esse blá, 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 esse discurso, porque o professor, mas na hora que o político assume lá, que ele está com a caneta na mão, dificilmente a valorização que é prometida, ela é efetivada. E eu falo isso porque eu sou filho de professores. Cansei de ver minha mãe na ponta do lápis ali, calculando o salário para pagar a dívida. E essa realidade não mudou no país. Infelizmente, os nossos professores não têm a valorização merecida. São dois agentes, na minha opinião, professor e médico. São duas pessoas, sem desmerecer de forma alguma os demais. Cada um tem a sua importância, cada profissional. Mas pode observar, esse dia mesmo eu comentava. Eu fui numa consulta com um parente meu, com a minha mãe, e o médico falou assim: a senhora foi minha professora. O jornalista passa pelo professor, o vereador, o promotor, o médico, o advogado, o político, todo mundo tem um professor lá no início que começou a alfabetização e depois a pessoa se construiu, contribuiu, né? É uma pessoa que deveria ter um valor imenso, porque é só dessa forma, professor Maurício. É só dessa forma. O resto é secar gelo. O resto é como diz lá o capeta, que foi lá para a beira do rio com a rapadura, para lavar a rapadura até ela ficar salgada. Vai lavar essa rapadura até o inferno gelar. E não vai mudar se não houver uma mudança de mentalidade, formação de cidadão realmente. Doutor Douglas, só para a gente finalizar, 8h54, eu sei, só responde se quiser, mas eu como jornalista preciso perguntar, de 1 a 10, qual é o número ainda que nós podemos ter de prisões ainda dos agentes aí, públicos e empresários ainda? O senhor pode adiantar para a gente aqui na lança? Peraí, solta a vinheta aí, pessoal, que é exclusivo essa resposta. Lance. Dá trabalho, meu filho, vai lá. Exclusivo lance. Diga, senhor promotor. É muito difícil estimar, e seria até uma irresponsabilidade eu afirmar, porque as prisões, para que elas aconteçam, para que elas ocorram, é necessário uma série de requisitos e pressupostos.
Investigações, eu posso te assegurar que vão ser muitas ainda, muitas investigações. Agora, prisões, a prisão ela só é pedida pelo Ministério Público e nem sempre ela é atendida. A exemplo desse caso mesmo hoje, nós pedimos a prisão de 10 pessoas. Todos esses envolvidos aí, houve pedido de prisão por parte do Ministério Público. Mas o juiz entendeu que havia necessidade de decretar a prisão só dessas 2 pessoas aí que tiveram os mandados expedidos. Então, o Ministério Público, para que ele faça esse pedido de prisão e para que o juiz decrete, há necessidade, não é feito de qualquer maneira, atabalhoado, irresponsável, não. É necessário uma observância do devido processo legal, que estejam presentes requisitos, pressupostos, assim, muito rigorosos, sabe? Uma necessidade mesmo de que a pessoa fique presa ou afastada do seu cargo público, pelo menos naquele momento da investigação. Porque prisão mesmo é só depois de condenada. E assim mesmo quando acontece, porque infelizmente a gente sabe que a realidade do nosso país é um pouco diferente ainda. Mas prisão, não tem como eu te dizer assim, olha, nós vamos prender 100 pessoas, 50, 10, 20, não. À medida que a investigação avança e que surge a imprescindibilidade, a necessidade realmente da decretação da prisão é que a gente requer. Agora, a investigação, você sabe, todos aí sabem, né, da extensão, ou pelo menos intuem a extensão dos desvios que acontecem, até porque isso é histórico, não é só de Formosa, é a nível estadual, nacional, mundial. As investigações elas vão continuar, vão ter várias ainda, várias. Algumas desdobramentos dessas que nós temos feito, outras, como eu te disse, a partir de informações que nos chegam dessa massa de pessoas do bem, que são os cidadãos e as cidadãs de Formosa, que levam as suas informações até o Ministério Público e destacando sem necessidade de se identificar. Não precisa se identificar. A gente sabe que as pessoas às vezes podem sofrer alguma retaliação. Mas às vezes até o que você fala na rádio aí, eu escuto as rádios todas, ou a sua co-irmã, ou outra, às vezes vem uma informação, a gente chama de notícia crime pública, né? Quando você fala algo, comenta um determinado fato aí, chama atenção para um episódio, nós ficamos atentos para isso e também iniciamos uma investigação a partir de informação. Por isso que eu falo que o Ministério Público e a Polícia tem que ser órgãos antenados, ligados com a população, saber quais são as demandas, onde estão os problemas, de que forma pode ajudar. E assim é que as investigações tiveram início, têm início e vão continuar tendo. Muito obrigado, senhor, pela intervenção. Um ótimo final de semana para a Promotoria de Justiça na sua pessoa e um abraço para sua senhora, que é nossa ouvinte assídua. Sim, eu que agradeço, deve estar te ouvindo lá com certeza nesse momento. Agradeço a todos aí. Se nós não tivermos oportunidade de conversar esse ano mais, eu quero desejar aí boas festas para todos vocês, me desculpar, né, de não ter podido atendê-los com mais presteza, às vezes com a mesma rapidez, a mesma velocidade, mas pode ter certeza que, na medida do possível, eu atendo. A nossa agenda final de ano é muito complicada, tanto de vocês quanto nossa, né? Tem muita coisa para ir fechando, mas eu desejo a todos aí muita saúde, muita paz, que o ano que vem continuem fazendo esse belo trabalho que vocês realizam aí na Lance, levando informação para toda a população. Grande abraço a todos. Grande abraço, então. Pois bem, Maurício, o professor Marques de Figueiredo, e as suas considerações finais. Pois é, muito importante, né, essa questão da gente trazer, que como a gente vinha falando, né, é uma questão de saber a questão dos limites, né, da gente acaba, às vezes, extrapolando em todos os âmbitos, e todos nós acabamos fazendo isso, extrapolando os limites em determinados momentos. E a gente precisa ter essa consciência de que a cada dia a gente pode fazer tudo aquilo que a gente faz melhor, né? A gente pode rever todas as nossas situações e fazer cada dia melhor, e sempre fazer o bem é muito melhor do que fazer o mal.
Tchau, professor. Um grande abraço a todos, até segunda, se Deus quiser. Bom final de semana. Divininho, muito obrigado e até a semana que vem para a última semana nossa de trabalho nesse ano 2022. Ô, glória. Até segunda-feira e um abraço a todos. Tá chegando o quadro Psicólogando aqui na Lance. Muito obrigado. Agora, no programa Café com Notícias, o quadro Psicologando com a psicóloga Aldrian Jubé. Olá, família Lance FM, tudo bem com vocês? Nessa semana nós falamos sobre o equilíbrio. Bom, cuidar desses aspectos sociais ajuda a alcançar uma personalidade equilibrada, que não é focada só em si mesmo, mas também nos outros. E assim, a sua vida será enriquecida, abrindo a horizontes mais amplos. Finalmente, a gente precisa falar do trabalho, que também é importante. É tão prejudicial trabalhar demais quando se dedicar pouco a algo